Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso extensivo. Hoje a gente vai falar sobre pré-natal. Pessoal, tema que cai muito nas provas de obstetrícia. Dos nossos assuntos de obstetrícia, é com certeza o top 1 dos assuntos que caem em prova de residência. Então essa aula de hoje, ela é importantíssima, beleza? Vamos embora. Pessoal, o Ministério da Saúde recomenda que o pré-natal de risco habitual, o pré-natal de baixo risco, tem aí um mínimo de 6 consultas. Essas consultas podem ser intercaladas entre o médico e o enfermeiro da unidade de saúde, beleza? A periodicidade dessas consultas deve ser mensal até a 28ª semana, quinzenal entre a 28ª e a 36ª e a partir daí semanal até a paciente parir. Lembrem que não existe alta do pré-natal, beleza? Pessoal, outras instituições têm uma periodicidade um pouquinho diferente. Elas recomendam uma consulta no primeiro trimestre, 2 no segundo e 3 no terceiro, totalizando as 6 consultas mínimas de pré-natal, beleza? Mas essa aqui é a recomendação do Ministério da Saúde e é geralmente o que é cobrado em prova, tá bom? Pessoal, além disso, outra coisa vem sendo perguntada em algumas provas, que é a estratificação de risco do pré-natal. A estratificação de risco divide o pré-natal em pré-natal de risco habitual, pré-natal de risco intermediário e pré-natal de alto risco. Antigamente, pessoal, só era pré-natal de risco habitual e alto risco. E recentemente, em um documento publicado pelo Ministério da Saúde para as secretarias de saúde, ele fez essa divisão em 3 critérios, tá? Risco habitual e risco intermediário, o pré-natal é na atenção primária. E o alto risco é na atenção primária mais atenção especializada, tá? Para a gente classificar uma gestação em pré-natal de risco habitual, intermediário ou alto, a gente leva em consideração 3 grandes grupos de características. Grupo número 1, características individuais e socioeconômicas. 2, história reprodutiva anterior. E 3, intercorrências na gestação atual, tá? Como é que a gente faz isso, pessoal? Vamos grupo por grupo, tá? No primeiro grupo, a gente vai lembrar o seguinte, pessoal, ó, a lista é gigantesca. Então, eu trouxe aqui para vocês da forma que fica mais fácil da gente memorizar, beleza? Como é que a gente vai fazer? Ó? A gente vai fazer assim. Vamos aprender o que é risco habitual. Risco habitual é aquela gestante entre 16 e 34 semanas e que aceita a gestação dela. Então, tudo tranquilo, tá? Isso no grupo 1, socioeconômico individual. Quem é que é alto risco? Alto risco é a paciente que tem dependência ou uso abusivo de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, ou que tem agravos nutricionais e alimentares graves. Então, obesidade maior, com IMC maior do que 40, desnutrição, hipovitaminoses ou transtornos alimentares, ou seja, coisas graves, tá? Se não for nada disso aqui, é tudo risco intermediário, tá? O que não tiver aqui é risco intermediário. Então, os extremos de idade, tá? Condições socioeconômicas desfavoráveis, tudo isso é risco intermediário, beleza? Grupo 2, história reprodutiva anterior, tá? A gente vai lembrar, risco habitual é se o intervalo interpartal for maior do que 2 anos, tá? Essa é a única característica que a paciente tem que ter para ser classificada como risco habitual. Alto risco. Quem é que é alto risco, pessoal? Se ela teve uma morte perinatal inexplicada, tá? Abortamento habitual ou recorrente, imunização RH em gestação anterior, insuficiência cervical. Pessoal, percebam que são situações da gravidez que se perpetuam, elas não vão deixar de existir. Então, teve na gestação anterior e vai continuar tendo nessa. Por isso que entra aqui no alto risco. Da mesma forma que a prematuridade, porque a prematuridade na gestação anterior aumenta bastante o risco de um novo parto prematuro. A gente vai ver isso na aula de prematuridade. Infertilidade é a mesma coisa. Uma vez infértil, sempre infértil, tá? Então, são situações que se perpetuam. A gente vai aprender assim, são situações que se perpetuam, tá? Da mesma forma que o acretismo placentário, tá? Que eleva muito o risco de outro evento gravíssimo desse,
a pré-eclâmpsia com gravidade, síndrome HELP, ou seja, as síndromes hipertensivas da gestação graves, tá? Então, são coisas que se perpetuam, acretismo e síndromes hipertensivas graves. É assim que a gente vai lembrar. Tudo que não tiver aqui, risco intermediário, beleza? No grupo 3, pessoal, intercorrências na gestação atual. Aí aqui muda um pouquinho. Aqui a gente vai aprender o risco habitual e o risco intermediário. Por quê, professor? Porque a lista do alto risco é gigantesca, é impossível da gente memorizar. Então, vamos reduzir nosso trabalho. A gente vai memorizar o risco habitual, que é aquela paciente que não tem absolutamente nada, tá? E a gente vai memorizar o risco intermediário. O que é o risco intermediário? Infecção urinária ou um episódio de pielonefrite, ganho de peso inadequado, seja mais, seja para menos, sífilis só se for terciária ou resistente à penicilina, ou se tiver achados ultrassonográficos de sífilis congênita, ou suspeita e confirmação de dengue, zika e chikungunya, tá? Resumo da ópera. Isso daqui fica na atenção primária. Tudo que não for isso daqui vai para a atenção especializada. Então, percebem como pode ser muita coisa, então é melhor a gente decorar o que é menor, tá bom? Então, é assim que a gente classifica em risco habitual, intermediário e alto risco. Vamos ver como é que isso é cobrado. Pessoal, então isso caiu na Unifesp recentemente, tem outras questões abordando isso. Então, considerando-se duas gestantes. A primeira tem 15 anos, extrema de idade. A gente já sabe que é risco intermediário, porque risco habitual é entre 16 e 34. Com condições socioeconômica e cultural desfavoráveis, tá? Pessoal, lembra que a gente falou lá que dessas condições socioeconômicas desfavoráveis, todas elas são intermediárias também, tá? A segunda gestante tem 37 anos, extremo de idade, risco intermediário. Condições favoráveis, beleza, mas aqui ela já classifica como intermediário pela idade. Então, quanto ao risco gestacional e ao acompanhamento pré-natal, pode-se dizer que ambas são de risco intermediário. Mas risco intermediário faz pré-natal aonde? Na atenção primária. Então, vai ficar na unidade básica de saúde, por isso que aqui a letra E a nossa resposta, beleza? Pessoal, e sobre os exames do pré-natal? O que é que a gente precisa saber? A gente vai utilizar aqui as recomendações do Ministério da Saúde, porque é o que cai em prova. Existem recomendações divergentes? Existem. A Febrasgo tem recomendações de alguns exames que não estão aqui nessa lista. Mas, em geral, o que as provas cobram é o Ministério da Saúde, tá bom? Então, pessoal, quais os exames que a gente vai pedir na primeira consulta e repetir no terceiro trimestre? Hemograma para o diagnóstico da anemia na gestação, glicemia de jejum para o rastreio de diabetes gestacional. Lembrando que se a glicemia de jejum na primeira consulta for menor do que 92, lá entre 24 e 28 semanas a gente vai fazer o teste oral de tolerância à glicose com 75 gramas de destrozol, tá? Sumário de urina e urocultura, beleza? HBsAg, e se ele vier positivo, a gente vai pedir HBeAg, ALT e carga viral, tá? Teste rápido de preferência para HIV e sífilis. Pode ser VDRL e sorologia? Pode. De preferência, teste rápido. Por quê? Porque é um teste rápido. Ela sai da sua primeira consulta do pré-natal, diagnosticada e com o tratamento instituído. Que outros exames a gente pode pedir, mas que não vão ser repetidos a princípio? Classificação sanguínea. Só precisa pedir uma vez, porque não vai mudar. Cumbis indireto, a gente vai pedir só se o RH for negativo. A gente vai pedir na primeira consulta ou com 24 semanas, o que acontecer primeiro, tá? E aí a gente fica repetindo mensalmente. Então faz com 24, 28, 32, 36 e 40 semanas, tá bom? Toxoplasmose. A gente pede na primeira consulta, mas a gente só vai repetir a cada 2 ou 3 meses se a gestante for susceptível, ou seja, se ela tiver IgM e IgG negativos, tá bom? Além disso, pessoal, tem mais 2 exames. A eletroforese de hemoglobina para o rastreio das hemoglobinopatias, que foi incluída na rotina do pré-natal do Ministério da Saúde, porque a nossa população é muito miscigenada e os fatores de risco não são suficientes para a gente fazer essa seleção das pacientes que vão necessitar do exame. Então, faz para todo mundo.
E a malária, a gota espessa para malária, a gente faz em todas as consultas nas pacientes que vivem em área endêmica para malária, tá bom? Que outros exames no pré-natal a gente também pode fazer? Citologia oncótica para rastreio do câncer de colo. Tem as mesmas indicações da população não gestante, beleza? Parasitológico de fezes, só se a paciente tiver anemia ou suspeita de parasitoses. Ultrassom. Pessoal, o ultrassom, classicamente, ele não é obrigatório no pré-natal, porque ele não mostra redução de mortalidade nos trabalhos aí. Só que esse documento do Ministério da Saúde que eu falei para vocês, ele trouxe o ultrassom, tá, como fazendo parte da rotina, beleza? Então, se porventura a questão colocar isso na prova, você considera, tá? Porque esse último documento do Ministério da Saúde, ele divergiu dos anteriores e trouxe o ultrassom como parte da rotina. Mas de literatura, de livro, não é obrigatório, tá bom? Quais exames que não fazem parte da rotina? Isso aqui é muito perguntado em prova. Rubéola, CMV e hepatite C. Por quê? Porque o Ministério da Saúde pensa assim, bom, se eu não tenho como tratar na gestação, eu não preciso fazer o exame, porque se der positivo, eu não vou ter como fazer, o que fazer com essa paciente. Então, esses exames não fazem parte da rotina pelo Ministério da Saúde, beleza? Então, vamos ver como é que isso aqui cai na prova, pessoal. Ó, SUS São Paulo 2020. O Ministério da Saúde recomenda solicitar os seguintes exames. Então, vamos lá. Pessoal, ferritina, falei para vocês? Não. A ferritina está na recomendação Febrasgo, mas o Ministério da Saúde não, beleza? Glicemia de jejum está correto. Insulina e cálcio, em nenhuma das duas, pessoal, tá? Letra B. Colesterol total e frações. Pessoal, também não, tá? Recomendação Febrasgo tem, Ministério da Saúde não, tá? TSH, também não. Febrasgo manda, Ministério da Saúde não. Hemograma, beleza, tá? Letra C. Sorologia para hepatite B, VDRL, teste rápido para HIV e tipagem sanguínea. Todos esses eu falei para vocês, tá? Letra D. Tipagem sanguínea, hepatite B, transaminases, não tem nenhuma recomendação para solicitar, a não ser se for positivo para hepatite B. Letra E. Sódio, potássio, creatinina, nada disso, tem recomendação de ser pedido, tá? VDRL, teste rápido para HIV, sim. TSH, a Febrasgo recomenda, o Ministério da Saúde não. Então, percebem que as questões, elas abordam o Ministério da Saúde. Então, a resposta aqui, letra C de casa, tá bom? Pessoal, além disso, no pré-natal, a gente deve fazer a investigação das anomalias fetais. Mais precisamente, o rastreio das aneuploidias fetais, beleza? E para a gente chegar nesse diagnóstico, a gente precisa primeiro fazer um exame de rastreio. E se esse exame de rastreio vier positivo, aí a gente vai para o exame confirmatório, o exame de diagnóstico. Então, é primeiro o rastreio, se positivo, o diagnóstico, beleza? Para a gente fazer o rastreio, a gente tem métodos bioquímicos, biofísicos, tá? E o NIPT. Vamos aprender cada um deles. Pessoal, durante muito tempo a gente utilizou os métodos bioquímicos, onde a gente combinava biomarcadores, então HCG, proteína A ligada à gestação, alfa-fetoproteína, estriol, inibina, tá? E combinações desses exames, teste duplo, triplo ou quádruplo, e a partir daí a gente estimava o risco das aneuploidias fetais, tá? Atualmente, os testes bioquímicos, eles vêm caindo em desuso em face dos testes biofísicos, principalmente a ultrassonografia morfológica do primeiro trimestre, onde, através da avaliação da translucência nucal, presença do osso nasal, regurgitação tricúspide, ducto venoso, a gente estima o risco daquela gestação ser acometida por uma aneuploidia. De preferência, essa ultrassom deve ser feita no primeiro trimestre, entre 11 e 14 semanas, quando o CCN, o comprimento cabeça-nádega, estiver entre 45 e 84 milímetros. Isso já foi perguntado em prova, tá bom? Pessoal, o que é translucência nucal? Esse acúmulo de líquido aqui, ó, na região cervical fetal, e o osso nasal é a presença aí do osso do nariz do feto, beleza? Pessoal, além desses exames, a gente tem ainda o NIPT.
O NIPT é um exame onde a gente detecta células fetais na corrente sanguínea materna. Então, você colhe lá sangue da mãe e pega as células fetais e estuda o cariótipo dessas células. Ele só pode ser feito após a 10ª semana, porque antes disso, eu tenho poucas células fetais na circulação materna. De todos os testes de rastreio, esse é o que tem a melhor taxa de detecção, beirando aí 99%, tá bom? Mas, qualquer desses exames que der alterado, a gente tem que passar para os testes de diagnóstico. Para o diagnóstico, a gente tem a biópsia de víleo corial, que deve ser feita entre 11 e 14 semanas, tá? A biópsia de víleo corial, você vai puncionar as vilosidades coriais e vai tirar lá um fragmento. É um procedimento que tem um certo risco, tá? E a gente só vai fazer na gestação bem pequenininha, tá? Entre 11 e 14 semanas. Professor, eu posso fazer antes de 11? Pode, mas você tem mais risco no procedimento, tá? Inclusive, o seu procedimento pode levar a uma formação fetal, porque é tudo muito pequenininho. Então, sua agulha pode transfixar o embrião, por exemplo, tá? E depois de 14 semanas, o que é que acontece? Depois de 14 semanas, é melhor fazer a amniocentese, tá? Então, período da biópsia, 11 a 14. Tá? Depois de 16 semanas, a gente vai fazer amniocentese, porque a gente vai coletar líquido amniótico, é mais simples e é mais seguro, tá? Então, aprenda assim, entre 11 e 14, biópsia de víleo corial, a partir de 16, amniocentese, tá certo? Pessoal, essas são recomendações Febrasgo. O Ministério da Saúde não inclui isso aqui no pré-natal de risco habitual da atenção primária. Por quê, pessoal? Porque no Brasil o abortamento por malformações, por aneuploidias, não é permitido. Então o Ministério da Saúde entende que não adianta fazer nada disso, porque se vier qualquer confirmação de aneuploidia, a gestação vai ter que prosseguir normalmente, tá bom? Vamos ver como é que isso cai? Então, questão do SUS São Paulo, 2019. Tercigesta de 35 anos, né? Então, ó, fator de risco para aneuploidia, fez ultrassom morfológico do primeiro trimestre, que mostra translucência nucal aumentada, ausência de osso nasal e alteração do ducto venoso. Então, ela fez um teste de rastreio que está alterado, tá? Tem 3 alterações sugestivas de aneuploidia. O que é que a gente tem que fazer? Um teste confirmatório, tá? Como ela está no primeiro trimestre, qual é o exame mais indicado? É a biópsia dos víluos coriais, tá? Vamos ver as alternativas. Letra A. Deve-se realizar a amniocentese. A amniocentese só a partir de 16 semanas. O exame é patognomônico. Pessoal, ela fez um exame de rastreio. Nenhum exame de rastreio é patognomônico de nada. Você tem que confirmar depois. Tá errado. Há entre 95% e 99% de chance de aneuploidia. Pessoal, qual é o teste que tem até 90% de taxa de detecção? É o NIPT. Não é assim? Tá? Ela fez ultrassom. Tá? Letra D. Está indicado biópsia de víleo corial. Perfeito. Ela está no primeiro trimestre, a indicação é biópsia de vílio corial. Letra E, está indicado coletar cariótipo por punção do sangue de cordão, cordocentese. Pessoal, falei de cordocentese com vocês? Não, cordocentese não é método de diagnóstico. O diagnóstico é biópsia de víleo corial ou amniocentese. Beleza? Resposta aqui, letra D de dado. Beleza?